Revelado, meu filho anunciou que receberia 10k, mas a fatura era de incríveis 13 milhões. Maria, uma mulher guerreira de 45 anos, olhava para o céu do subúrbio carioca, sonhando com o futuro do seu filho Lucas. Sempre trabalhou arduamente como empregada doméstica, com o coração cheio de amor e a determinação de oferecer a ele algo melhor. Quando Lucas chegou em casa, radiante, anunciando que recebeu um apoio de 10 mil para seu projeto de tecnologia, a alegria dela explodiu como um foguetório na comemoração de Ano Novo. 8 anos de lutas, sacrifícios e noites em claro finalmente pareciam valer a pena. No dia do anúncio, a pequena praça do bairro estava repleta de vida. Amigos, vizinhos e até desconhecidos se reuniram para celebrar. Bandeirinhas coloridas flutuavam ao vento, e as risadas ecoavam como uma doce melodia. Maria dançava e chorava de felicidade ao ver seu filho sendo reconhecido por suas ideias inovadoras. A esperança pulsava como um coração forte, e todos acreditavam que Lucas seria aquele garoto do futuro que mudaria a história da família. Mas do nada, o clima de felicidade desmoronou. Lucas, com o semblante agora tenso, retornou para casa depois de descobrir a verdade obscura por trás do financiamento. Uma dívida monstruosa de 13 milhões estava atrelada ao projeto, um peso tão grande que poderia esmagar todos os sonhos que ele e Maria construíram. O coração de Maria disparou, como se 1000 tempestades estivesse a passar por seu peito. Um abismo se formava entre eles e a confiança que ela sempre incentivou parecia desmoronar. As conversas começaram a murchar. Lucas, pressionado não só pela dívida, mas pelo olhar ansioso da comunidade, tinha que lidar com a expectativa de ser o salvador do subúrbio. Seus amigos, antes animados, agora sussurravam preocupados sobre a situação. Ele não vai conseguir, se escutava em murmúrios. Maria sentia-se em um turbilhão emocional, sem saber se protegê-lo de suas escolhas ou deixá-lo arcar com as consequências. O que era certo? A dúvida consumia, deixando um gosto amargo na boca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As noites em casa tornaram-se um campo de batalha silencioso. Lucas enfrentava a pressão e cada vez mais a dúvida sobre sua identidade e valor o consumia. Como ele poderia trazer sucesso enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar? Porém, a inquietação dentro dele o impulsionou a fazer algo diferente. Ele decidiu que não lutaria sozinho. Ao se unir a outros pequenos empreendedores do bairro, Lucas começou a formar um movimento. Era um lugar onde todos poderiam compartilhar experiências e suportar um ao outro. Enquanto Maria organizava feiras para apoiar o projeto, novos laços se formavam na comunidade. As risadas retornaram, e a sensação de esperança brotou novamente. Naquela praça, onde um dia tudo parecia perder o sentido, agora se escutava o eco da resiliência. Mas Lucas, apesar da união, ainda se via em seu labirinto de angústia. Uma nova mensagem chegou e trouxe uma possibilidade de quitação da dívida, mas a que custo? Estaria ele disposto a arriscar a segurança da família e da comunidade por um futuro incerto? O movimento começou a ganhar força, como um rio que, após uma chuva forte, abre novos caminhos. Lucas via de perto a transformação na comunidade. As reuniões que antes eram apenas sobre as dificuldades, tornaram-se verdadeiros encontros de esperanças e sonhos. Cada vez que ele olhava para aqueles rostos, sentia um novo tipo de responsabilidade tomando conta de seu coração. Maria, por outro lado, sentia uma mistura de orgulho e apreensão. Ela se empenhava ao máximo na preparação das feiras. As barracas eram coloridas, repletas de produtos feitos com o carinho de cada comerciante local. Havia desde doces caseiros até artesanato típico, e o fluxo de visitantes parecia mágico. O apoio ao projeto de Lucas estava sendo bem recebido, e isso a enchia de alívio. Mas algo a atormentava. A sombra da dívida de 13 milhões pairava sobre todos como uma nuvem pesada, pronta para se desabar a qualquer momento. Em uma das reuniões, enquanto conversavam sobre formas de arrecadar fundos, Lucas decidiu que era a hora de abrir seu coração. Ele subiu no palanque improvisado, encarando a multidão com um olhar determinado. Pessoal, sei que estamos todos juntos nessa, mas precisamos acelerar as coisas. A dívida é real e cada dia que passa é um passo mais perto da ruína.
As palavras saíram como um grito preso na garganta, precisando ser libertado. Os murmúrios se espalharam pela praça. A vulnerabilidade de Lucas fez com que muitos começassem a questionar suas próprias realidades. Algumas pessoas já estavam se sentindo sobrecarregadas, e agora o peso da responsabilidade do jovem parecia pairar sobre eles. E se não der certo? E se tudo o que estamos fazendo não for o suficiente? Ecoavam nos pensamentos de alguns. Maria ouviu a preocupação nas vozes ao redor. Um aperto no peito a fazia imaginar o que aconteceria se esse sonho, que começava a ganhar forma, se transformasse em um pesadelo. Ela lembrou-se da época em que começou a trabalhar na casa das pessoas. As promessas de um futuro melhor, que sempre fazia a si mesma, estavam em jogo. Como faria para proteger seu filho e a comunidade do desespero? No final da reunião, alguém levantou a mão. E se nós fizermos algo grandioso? Uma festa, uma corrida, algo que una todo o bairro. As sugestões começaram a surgir como estrelas se formando em um céu noturno. Lucas sentiu a energia voltar, mas o custo de organizar algo assim seria imenso. A dúvida retornou, torcendo seu estômago. Ele estava disposto a arriscar o pouco que já tinham. Decidido a não deixar a oportunidade passar, Lucas decidiu que colocaria tudo em prática. Mas antes de tudo, precisava da aprovação de sua mãe. Ao chegar em casa naquela noite, o céu estava tomado por nuvens pesadas, refletindo a tempestade interna que percorria sua mente. Mãe, estou pensando em organizar um grande evento para arrecadar dinheiro. Precisamos do apoio de todos, e acredito que isso possa realmente funcionar. Ele olhou profundamente nos olhos dela, buscando o incentivo que sempre havia encontrado. Maria respirou fundo, sentindo a pressão do mundo sobre seus ombros. Meu filho, isso é arriscado, mas talvez seja a nossa melhor chance. As palavras saíram hesitantes, mas uma chama de esperança começava a acender em seu coração. Mas, enquanto a ideia fervilhava, uma mensagem inesperada chegou no celular de Lucas. Era de um investidor importante, alguém que havia chamado atenção para o projeto dele antes. O texto dizia: podemos nos reunir na próxima semana. Tenho uma proposta. Mas a pergunta martelava na mente de Lucas: o que estaria por trás dessa oferta? Estariam eles prontos para um novo desafio? Lucas acordou naquela manhã com a mente acelerada, repleta de pensamentos sobre o futuro incerto da comunidade. O sol brilhava forte, um contraste chocante com a tempestade que fervilhava dentro dele. Ele ainda não conseguia acreditar que uma proposta de um investidor havia surgido tão rapidamente. Mas a dúvida o consumia. Por que alguém se interessaria em colocar dinheiro em um projeto como o dele? No café da manhã, Maria notou a inquietação do filho. Está pensando na reunião, não é? A voz dela, suave mas firme, buscava atingir seu coração com compreensão. É, mãe. Tenho que entender o que esse investidor realmente quer. Pode ser a nossa salvação ou o começo de algo muito complicado. Lucas pegou uma fatia de pão, mas estava sem apetite. Seja qual for a escolha, seu sonho não pode ser destruído pelo medo. O que vier, vocês enfrentarão juntos, disse ela com os olhos cheios de encorajamento. Aquelas palavras tocaram Lucas profundamente, ajudando-o a se sentir mais firme na decisão que tomaria. Durante o dia, a preparação para o grande evento começou. Pelas ruas, o clima era de expectativa. As pessoas se reuniam para discutir detalhes, como se alguma mágica pudesse transformar suas preocupações em algo palpável. Os comerciantes locais se organizavam em uma espiral de energia, cada um trazendo ideias e entusiasmo que contagiaram a todos. A realização de uma festa parecia uma onda que crescia, prestes a quebrar. Mas Lucas não se deixava levar pela euforia. Ele sabia que além de toda aquela vibração, havia uma realidade dura pela frente. Peraí, e se o dinheiro que eles arrecadassem não fosse suficiente? E se o investidor tivesse intenções ocultas? Lucas decidiu que sairia para se encontrar com ele antes do evento. Queria entender o que estava em jogo. Na véspera da reunião, ele estava nervoso. O relógio parecia se arrastar enquanto ele esperava no café onde o encontro aconteceria. Ao avistar o homem que conhecia apenas pelas redes sociais, uma onda de ansiedade percorreu seu corpo. Ele se apresentou buscando um aperto de mão firme que transmitisse confiança. Lucas, ouvi falar muito sobre o seu projeto. Estou impressionado com o que você e sua comunidade estão fazendo. Mas eu sou um homem de negócios. É preciso que você entenda que minha proposta vem com um preço, disse o investidor, uma expressão enigmática no rosto. Depois de algumas trocas de palavras, o homem explicou que poderia oferecer o valor necessário, mas exigia uma parte dos lucros futuros, além de influência sobre as decisões do projeto. Lucas sentiu o estômago revirar.
A esperança que havia sentido pela manhã agora era substituída por uma misturada de medo e insegurança. Ele precisava decidir se estava disposto a sacrificar parte do seu sonho por um apoio que poderia salvar a comunidade. Voltando para casa, Lucas conversou com sua mãe sobre o que havia ocorrido. Maria ouviu atenta, o coração pesado com a crescente pressão, mas sempre acreditando na determinação do filho. Você deve seguir seu instinto, meu filho. Decisões são difíceis e, às vezes, o caminho mais fácil não é o melhor. Ele sabia que o evento estava se aproximando e que a vida na comunidade dependia dessas decisões. O peso da responsabilidade estava presente em cada passo que dava. Durante a noite, Lucas acordou com a mente agitada. O brilho da lua atravessava a janela, como um lembrete de que escolhas difíceis estavam à frente. No coração, uma pergunta ecoava: ele estaria pronto para enfrentar o que viria a seguir, mesmo que isso significasse ir contra seus princípios? A expectativa do evento crescia, mas o que ele não sabia era que novas surpresas estavam prestes a surgir, transformando tudo em algo que ele jamais poderia imaginar. O amanhã seria decisivo e as escolhas de Lucas poderiam mudar não apenas o seu destino, mas o da comunidade inteira. O que realmente estava por trás da proposta do investidor? Lucas mal conseguiu dormir durante a noite. A conversa com o investidor ecoava em sua cabeça como uma música inquietante. Enquanto a cidade acordava sob o dourado do amanhecer, Lucas se levantou, tentando respirar fundo e deixar a tensão de lado. Hoje era o grande dia, e ele não podia deixar que o medo dominasse seu coração. Na rua principal, a atmosfera era elétrica. As pessoas estavam animadas enquanto arrumavam as últimas coisas para a festa. Banners coloridos foram pendurados, mesas foram decoradas com flores locais, e o cheiro do pão fresco assando na padaria ao lado invadia o ar. A comunidade estava unida, e Lucas sentia isso pulsar ao redor dele. Maria, sempre ao seu lado, ajudava no que podia. E enquanto organizavam, Lucas lhe lançou um olhar preocupado. Mãe, e se tudo isso acabar mal? E se o investidor decidir que o nosso projeto não é mais viável depois de um tempo? Maria parou, segurou as mãos dele e olhou em seus olhos. Filho, o que importa é que você fez tudo com amor. O futuro é incerto, mas enquanto você mantiver os valores do seu projeto e a alma da nossa comunidade, nada será em vão. Lembre-se, cada passo é uma parte do caminho. As palavras dela pareceram um bálsamo para sua ansiedade. Era hora de agir, e ele decidiu que iria enfrentar a reunião com o investidor com a verdade sobre quem ele era e o que a comunidade representava. Ao meio-dia, a festa começou. A música ecoava, e as risadas enchiam o espaço. Pessoas se reuniam, algumas até dançavam, e Lucas não pôde deixar de sorrir ao ver a união deles. Era lindo. Mas no fundo, o receio sobre a proposta do investidor pesava sobre ele. Ele sabia que assim que tudo terminasse, teria que decidir o que fazer. Então, enquanto conversava com os membros da comunidade, uma ideia surgiu em sua mente. E se ao invés de apenas aceitar o dinheiro, eles encontrassem uma forma de transformar a proposta em algo que beneficiasse a todos? Com esse pensamento, Lucas procurou uma pausa na festa e decidiu que precisava conversar com seu amigo Gabriel, um dos mais brilhantes cabeças que conhecia e alguém que sempre tinha ideias inovadoras. Gabriel, você tem um segundo? Os dois se afastaram para um canto mais tranquilo. E se ao invés de simplesmente aceitarmos a proposta do investidor, pudéssemos criar uma forma de envolver toda a comunidade nisso? Um modelo que promovesse a transparência e envolvesse todos nas decisões futuras, sugeria Lucas, sua voz animada. Você está falando de um consórcio? Seria incrível. Envolver as pessoas, dar voz a todos. A ideia é audaciosa, mas pode funcionar. Gabriel respondeu, sorrindo. Lucas sentiu uma onda de esperança fluir dentro dele. De repente, o fardo do medo se tornava mais leve. Isso pode ser exatamente o que precisamos para garantir que não perderemos nosso legado. Mas quando eles começaram a discutir o que fariam, algo chamou a atenção de Lucas. A agitação entre as pessoas, os rostos ansiosos. Uma série de sussurros se espalhavam pela festa, e ele soube que algo estava errado. Vem, temos que ver, disse Gabriel, puxando Lucas em direção ao centro da festa. No meio da multidão, ouviram o barulho do motor de um carro se aproximando, estridente e alarmante. Lucas sentiu um frio na barriga. O que ou quem estava chegando? Ao focar a visão, ele avistou uma caminhonete preta, imponente, estacionando em frente à festa. A porta se abriu lentamente e uma figura alta e bem vestida saiu, com um olhar que denunciava poder e determinação. Quem é ele? Murmurou Lucas, o coração acelerando. Seria um investidor? O dono do dinheiro que poderia mudar tudo? Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, o homem caminhou na direção deles,
e Lucas se preparou para o que poderia ser um novo e impactante capítulo. Afinal, decisões eram necessárias, mas a presença daquela figura mudaria a dinâmica de todas as escolhas que ainda estavam por vir. Os olhares da multidão se fixaram na figura que balançava confiante em direção a Lucas e Gabriel. O homem, vestindo um terno impecável e óculos escuros, parecia não notar a tensão no ar. Haviam sorrisos nervosos entre os convidados, mas a curiosidade logo se transformou em apreensão. "Sou Ricardo Mendes", disse ele, um sorriso calculado no rosto. "Vim aqui para falar sobre o seu projeto, Lucas." Sua voz era rouca, mas clara, como se estivesse acostumado a dar ordens. Lucas engoliu em seco, sentindo uma mistura de excitação e medo. Nem mesmo a música animada e as risadas da festa conseguiam aliviá-lo. "Sim, Sr. Mendes. Estou ansioso para ouvir suas ideias", respondeu ele, tentando manter a compostura. Ricardo se aproximou ainda mais, como se quisesse que todos ao redor escutassem suas palavras. "Eu não vim aqui apenas para financiar. O que vocês têm entre mãos é mais do que uma proposta, é uma oportunidade. Uma oportunidade que pode significar grandes lucros para todos nós." Ele gesticulou, chamando a atenção da multidão. Lucas trocou olhares com Gabriel, que parecia apreensivo. E se o investidor quisesse algo que não estavam dispostos a dar? O que aquela oportunidade realmente significava? "Lucros? Esse projeto não é só sobre dinheiro, é sobre nossa comunidade." Lucas respondeu, um pouco mais alto do que pretendia. O murmúrio da multidão aumentou, e Lucas percebeu que estava cercado por pessoas que, assim como ele, amavam o que estava em jogo. Ricardo não se intimidou. "Eu entendo, mas você precisa olhar para o futuro. Essa festa é um ótimo exemplo do que vocês podem fazer, mas imaginem tudo que poderiam alcançar com o investimento certo. Quais são suas prioridades, Lucas? Onde vocês querem chegar? Queremos que isso cresça sem perder nossa essência. Nossos valores são o que unem a comunidade", disse ele, a determinação crescendo dentro de si. Os olhos de Ricardo brilharam com um interesse genuíno. "E se eu pudesse garantir que isso não aconteceria? O que eu proponho é um plano de crescimento que envolva todos. Uma rede de colaboração. Podemos expandir não só seu projeto, mas seu alcance, sua influência. Pense nisso, Lucas." Neste momento, Lucas sentiu um leve tremor no chão sob seus pés. Ele se deu conta de que estava diante de uma escolha monumental. A voz de sua mãe ecoava em sua mente: "Enquanto você mantiver os valores do seu projeto, nada será em vão." Mas era difícil ignorar as promessas de sucesso e segurança que Ricardo fazia. Um crepitar de vozes foi surgindo ao seu redor. Alguns apoiavam o que Lucas defendia, enquanto outros pareciam atraídos pela visão sedutora de Ricardo. O ambiente estava carregado de tensão e expectativa, como se o ar estivesse prestes a estourar. "Lucas", disse Gabriel, colocando a mão em seu ombro. "Essa pode ser uma grande oportunidade, mas pode também nos custar a alma do que construímos", completou ele, percebendo o dilema que enfrentavam. E a multidão? Estavam prontos para uma decisão? Ricardo observava os dois, pronto para capitalizar qualquer hesitação. "Então, o que vai ser? Você vai se juntar a mim e fazer história, ou vai ficar preso ao passado?" A pergunta pairou no ar, encharcada de significado, fazendo o coração de Lucas disparar. Ele olhou para a festa que tanto amava, para as pessoas que estavam ali ao seu lado, esperando por uma decisão que poderia mudar tudo. Sem saber qual escolha faria, Lucas sentiu a pressão subindo. E enquanto o murmúrio crescia, uma nova ideia surgiu em sua mente. E se ele pudesse ser o intermediário? Se pudesse usar a proposta de Ricardo para criar algo que beneficiasse a todos, mas ainda precisava de coragem para falar. O que responderia ao homem que poderia transformar seu sonho em realidade ou destruí-lo de uma vez? O olhar de Ricardo era de expectativa, a multidão aguardava ansiosa. E Lucas, preso entre desequilíbrio e esperança, preparou-se para fazer a escolha que poderia definir não só seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Começou ele, a voz trêmula. Mas, antes que pudesse terminar sua frase, um grito cortou o ar, trazendo um arrepio gélido que congelou todos no lugar. Alguma coisa estava prestes a acontecer, e a tensão que antes era apenas uma ansiedade agora parecia carregada de consequências. Qual seria o impacto daquela interrupção inesperada? O grito cortou a atmosfera como uma faca, e todos na festa se viraram, inquietos. O som de uma garrafa quebrando ecoou em meio ao tumulto de vozes preocupadas. Lucas não conseguia desviar o olhar da porta por onde a gritaria tinha vindo. A entrada estava tomada por um grupo que parecia estar em crise, seus rostos pálidos e desesperados.
Na frente, uma mulher com os olhos arregalados e a respiração descompassada apontava para um jovem que tentava se levantar do chão, claramente machucado. A atmosfera festiva foi sufocada por um manto de preocupação pesada. Alguém chamou uma ambulância? A mulher gritou, a voz tremendo. O clima de celebração havia sido tragicamente substituído pela angústia. Lucas sentiu seu coração acelerar. A visão da cena horrenda era de cortar o fôlego. Ele queria agir, ajudar, mas estava paralisado, enredado entre a incerteza do que acontecia ao seu redor e a pressão que ainda sentia com Ricardo observando com um sorriso divertido, como se o espetáculo fosse parte de alguma estratégia. Vamos lá, pessoal, calma, gritou Gabriel, passando por Lucas e correndo em direção à multidão. Faça espaço. Deixem passar. Ele empurrou as pessoas para o lado, enquanto outros começavam a pegar seus celulares, em busca de ajuda imediata. Ricardo, que até então parecia tão envolvido com seus planejamentos, observou com uma expressão misturada de desdém e interesse curioso. Ele lentamente tirou os óculos escuros, como se quisesse absorver cada fração da cena, enquanto Lucas pôde sentir a indignação crescendo dentro de si. Essa não é a hora, Ricardo, gritou Lucas, sua voz agora cheia de determinação. Um acidente acontece e você ainda pensa em suas propostas? Isso é uma vida. Precisamos nos unir. A multidão começou a dispersar um pouco, permitindo que o grupo machucado tivesse acesso ao que fosse necessário. O jovem no chão parecia estar se esforçando para respirar, e isso cortava o coração de Lucas. Ele não conseguia olhar, mas tinha que fazer algo. Ao invés de discutir lucros e crescimento, temos que cuidar uns dos outros. Lucas proferiu em um impulso. Ele não tinha certeza do que mais poderia fazer naquelas circunstâncias, mas de alguma forma, seu grito parecia despertar algo na multidão. E então, como se um raio tivesse passado pela festa, as pessoas começaram a convergir em torno do jovem. Alguns trouxeram toalhas, outros água. Alguém se apressou e pegou o celular para fazer a chamada. A solidariedade emanou como uma onda poderosa, e Lucas se sentiu parte de algo maior, um laço comunitário, um sentimento que não poderia ser medido em dinheiro ou investimentos. A vida importa mais do que qualquer proposta, pensou, enquanto o jovem finalmente foi ajudado e levantado, estando agora ao cuidado de amigos e vizinhos. Mas a expressão de Ricardo se tornará sombria, e o olhar de desprezo que lançou para todos os que estavam se unindo, incluindo Lucas, deixou claro que ele não estava ali apenas para discutir o projeto, mas que ele também tinha um plano de contingência. Você pode se importar com a comunidade, Lucas, ele disse friamente. Mas saiba que isso pode custar muito mais do que você imagina. A ameaça pairava como uma sombra sobre o que havia começado como uma noite de celebrações. O coração de Lucas martelava em seu peito. Ele alcançara uma conexão com as pessoas, mas a pergunta ecoava em sua mente. Poderia essa união resistir a um poder tão frio e calculado como o de Ricardo? E mais importante, estaria ele pronto para enfrentar as consequências desse caminho? Assim que a ambulância chegou, levando o jovem para o hospital, Lucas olhou ao redor. Ao seu redor, as pessoas seguiam ajudando, ainda unidas. Logo, ele percebeu que aquela não era apenas uma luta a ser travada no terreno do dinheiro, mas também no coração da comunidade. Ele se virou para Gabriel, já se preparando para agir. Não podemos deixar que isso acabe aqui. Temos que lutar. O que você acha da ideia de usarmos isso a nosso favor? Gabriel concordou, e as ideias começaram a pipocar, repletas de possibilidades, mas um novo desafio ainda se aproximava. Enquanto Lucas tentava organizar seus pensamentos, uma nova mensagem apareceu em seu celular. Era um aviso de que as contas do projeto precisavam ser pagas imediatamente. E a quantia exigida mais que o dobro do que podiam imaginar. E se a verdadeira crise estivesse apenas começando? As horas passaram, mas a tensão na festa ainda parecia visível no ar. Conversas sussurradas e olhares nervosos substituíram os risos e a música alta. Lucas estava em pé, com o celular ainda na mão, sentindo a pressão da mensagem pulsar como um tambor em seu cérebro. O que ele faria agora? O que poderia fazer? Isso é um golpe, não pode ser verdade, murmurou Gabriel balançando a cabeça, enquanto olhava para a tela do celular de Lucas. A angústia estampada em seu rosto falava mais que palavras. O jovem que havia ajudado estava a caminho do hospital, e agora Lucas tinha em mãos um dilema ainda maior. O ambiente ao redor deles estava pesado, e a atmosfera de festa se tornava um campo de batalha. Ricardo, de longe, observava como um caçador à espreita. Lucas podia sentir seu olhar afiado e aguardar o momento certo para atacar, e o medo que lhe envolveu naquele instante era quase palpável. Precisamos de um plano, disse Lucas, tentando manter a calma.
Se essa fatura for real, estamos em apuros. Precisamos nos reunir, falar com as pessoas, organizar uma força-tarefa. Gabriel concordou, mas sua expressão era de incerteza. Você acha que eles vão nos ouvir? Depois do que aconteceu? E se isto for um golpe para nos desestabilizar? Não importa se vão ou não, temos que tentar. Lucas respirou fundo, observando enquanto outros tentavam organizar as coisas. Ele percebeu que a realidade estava empurrando todos para o limite, não era apenas um acidente ou um problema financeiro. Era um chamado à ação, uma oportunidade de unir forças. Ele sabia que em momentos críticos não se tratava de ganhar, mas de lutar juntos. Galera, atenção! Lucas gritou, fazendo com que a maioria das pessoas parasse. O murmúrio começou a diminuir, e olhos curiosos se voltaram para ele. O que aconteceu aqui hoje não foi apenas um acidente. Estamos em uma encruzilhada. A verdade é que o projeto que uniu todos nós pode estar em risco. Não apenas por causa do dinheiro, mas por causa de quem somos como comunidade. Todos vocês viram a força que demonstramos ao ajudar aquele jovem. Precisamos da mesma força agora, mais do que nunca. Um silêncio descendente tomou conta do ambiente, e logo alguém gritou: "Estamos com você, Lucas." O eco da voz se espalhou como um sopro de esperança entre os outros. E assim, um a um, as pessoas começaram a se manifestar. Cada um trazendo uma ideia, uma contribuição, um ânimo renovado. As lideranças de cada grupo começaram a se organizar. Outros pegaram canetas e papéis, esboçando planos de arrecadação, enquanto outros falavam sobre buscar ajuda em redes sociais. Lucas pode sentir a energia mudando. Aquela era sua chance de unir a comunidade de verdade. Mas a imagem de Ricardo pairava na mente dele como um fantasma. Uma dúvida surgiu: estará ele se preparando para atacar? A próxima negociação poderia ser fatal, não só para o projeto, mas para a própria comunidade. Então, enquanto ele olhava para os amigos reunidos, uma nova mensagem invadiu seu celular. O recado era claro e ameaçador: você não sabe com quem está brincando. Os 13 milhões não serão perdoados. Este é apenas o começo. Ao ler aquelas palavras, o coração de Lucas disparou. Ele precisava reagir, mas como? O espaço ao seu redor parecia escurecer, e as cores vibrantes do que havia na festa agora eram apenas um eco distante. A pergunta pairava na cabeça de todos: poderiam enfrentar uma tempestade desse tamanho e não desmoronar? E se a união deles não fosse suficiente para lidar com o poder que ameaçava tudo o que tinham construído? O pânico tomou conta de Lucas, e ele sentiu a respiração ficar difícil. O peso da mensagem era como uma âncora arrastando-o para o fundo. Seu olhar encontrou o de Gabriel, que também estava pálido, e no fundo dos olhos dele, Lucas percebeu uma mistura de desespero e determinação. Eles não podiam permitir que aquilo os derrotasse. Precisamos de um desdobramento rápido, Lucas disse, tentando recuperar a voz firme. Não podemos deixar que esse fantasma, Ricardo, continue a nos ameaçar. Se ele quer que a gente tenha medo, então precisamos transformar esse medo em força. Gabriel assentiu, e foi como se um novo fio de esperança passasse entre eles. Beleza, mas como? Precisamos de aliados, de documentos, de provas. E não temos tempo a perder. A energia ao redor começava a se transformar. Os murmúrios se transformaram em conversas acaloradas e, lentamente, os ânimos da festa foram substituídos por um sentimento de urgência e coletividade. Lucas utilizou esse momento para galvanizar ainda mais a confiança da comunidade. Vamos dividir as tarefas. Ele gritou. Eu e Gabriel vamos procurar um advogado. Precisamos entender o que está realmente acontecendo com essa fatura. Outros podem organizar a arrecadação ou buscar apoio nas redes sociais. O que mais importa agora é que nos mantenhamos unidos. Os rostos ao seu redor começaram a brilhar com uma nova ideia: a possibilidade de lutar de forma organizada em vez de se deixar vencer pelo medo. Aos poucos, grupos se formaram e discussões fervorosas tomaram conta do ambiente. A atmosfera pesada dava lugar a um senso de propósito. Mas Lucas não conseguia ignorar o peso que ainda sentia. As palavras da mensagem repetiam-se em sua mente como um tambor: este é apenas o começo. Era como se a sombra de Ricardo pairasse sobre tudo, uma presença ameaçadora que parecia sempre um passo à frente. Ao mesmo tempo, algo dentro dele acendeu uma chama de coragem. Ele não estava apenas lutando por eles, mas por tudo que aquele projeto significava: uma oportunidade de transformar a comunidade, de unir pessoas que lutavam contra as adversidades do dia a dia. Se vocês tiverem outras ideias, não hesitem em trazê-las. Lucas incentivou. Cada ideia conta. E lembrem-se, eu não sou a única voz aqui, todos nós somos. Juntos, somos mais fortes. As conversas se intensificaram, uma onda de solidariedade invadiu o ambiente.
A energia de determinação era contagiante. Era como se a promessa de um futuro melhor, possível apenas pela união, estivesse renascendo ali, sob o olhar atento de todos. Havia gargalhadas tímidas nas interações e até um reforço de esperanças, mas ainda assim, a ameaça pairava no ar ao fim da reunião. Quando as pessoas começaram a dispersar, Lucas se afastou, ainda achando que tinha que resolver algo mais. Ele precisava entender do que estava lidando, e a mensagem em seu celular ainda o assombrava. Enquanto caminhava para fora do salão, sua mente fervilhava. Uma nova mensagem estonteante chegou a ele, mais uma novidade. Você acha que a unidade de sua comunidade vai ser suficiente? Eles não sabem que você já perdeu? Que cada movimento seu está sendo monitorado. O coração de Lucas acelerou. As palavras o atingiram como um golpe certeiro. O que mais ele não sabia? O que mais Ricardo poderia estar escondendo? Aquela confiança coletiva que crescerá durante a reunião estaria prestes a ser testada e destruída por um poder que ele mal podia compreender. Agora mais do que nunca, Lucas sabia que tinha que agir rápido, ou todo aquele esforço poderia ser em vão. O desenrolar dos próximos eventos não dependia apenas das boas intenções da comunidade, mas de um confrontamento direto com os desafios que estavam se apresentando. O desfecho daquela batalha ainda estava para se revelar. A pergunta que ardia em seu peito agora era: até onde ele iria para proteger todos? E o que mais estava em jogo que ele ainda não conseguia ver? Lucas parou por um instante, ouvindo os ecos das vozes da reunião se dissiparem. O barulho da festa que antes era de celebração agora parecia distante, como se estivesse em um mundo à parte. Ele sentia o peso esmagador da responsabilidade sobre seus ombros. Precisava de respostas e, mais urgentemente, ele precisava agir. Com o celular tremendo em sua mão, ele decidiu ligar para um advogado que tinha contato e que poderia ajudar a esclarecer a situação. O som da ligação conectando parecia uma eternidade, e o coração dele seguia em um ritmo desenfreado, como se não quisesse perder nem um segundo. Alô, Dr. Augusto? É o Lucas. Precisamos de ajuda imediata. É sobre uma fatura, um perigo. Não posso explicar tudo agora, mas precisamos nos unir logo. Pode vir até aqui? Ele ouviu a voz calma do advogado concordar, e uma onda de alívio passou por ele. Ao menos uma parte do quebra-cabeça parecia começar a se montar, mesmo que a imagem ainda fosse obscura. Enquanto aguardava a chegada de Augusto, Lucas se viu rodeado por seus pensamentos. Ele pensava nas mensagens que tinha recebido, a forma como Ricardo parecia sempre estar um passo à frente, como se estivesse à espreita em cada esquina da sua vida. O que esse cara quer realmente? É só poder, ou ele se alimenta do medo das pessoas? Sentou-se em um banco no parque em frente ao salão. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo. Uma cena belíssima, mas Lucas mal conseguia apreciá-la. Estava perdido em sua mente, refletindo sobre cada ação que transcendia aquele momento. A comunidade estava se mobilizando. Ele sentia a força no ar. Mas e se no fim, tudo isso não fosse suficiente? E se existisse alguma armadilha esperando por eles? Ao mesmo tempo, houve uma ferida no seu coração quando se lembrou da fé que depositava em cada um daquele grupo. A verdadeira força está na unidade, pensou, repetindo uma frase que sempre acreditou. Mas a dúvida se instalava como uma sombra indesejada. Logo, o Dr. Augusto chegou, trazendo uma pasta cheia de documentos e uma expressão que misturava seriedade e preocupação. Lucas rapidamente o trouxe para um lugar mais reservado, longe de olhares curiosos. A situação é grave, disse o advogado assim que se sentaram. Essas faturas são apenas a ponta do iceberg. Se Ricardo está por trás disso, podemos estar lidando com algo muito maior do que imaginas. Ele pode ter interesses financeiros aqui. Precisamos reunir informações, encontrar qualquer evidência que possa nos ajudar. As palavras de Augusto foram como um choque para Lucas. Ele sentia que o chão sob seus pés ruía, mas, ao mesmo tempo, uma determinação renascia dentro dele. Vamos reagir. Não podemos deixar isso barato. Se ele acha que está fora do nosso alcance, ele está muito enganado. Assim que começaram a discutir estratégias, o tom de violência nas palavras de Lucas se revelava, uma manifestação de sua frustração e medo. O que ele mais temia era perder a confiança daquela comunidade, perder as pessoas que dependiam deles. A conversa seguiu por horas, com Augusto explicando possíveis caminhos jurídicos e Lucas trazendo os desdobramentos de sua pesquisa nas redes sociais. A cada palavra a urgência só aumentava. E naqueles momentos, ele finalmente começou a se sentir como um verdadeiro líder. Porém, enquanto eles traçavam planos, Lucas não conseguia afastar a sensação inquietante de que Ricardo estava observando cada movimento.
A ideia de um confronto iminente parecia inevitável. Um frio na barriga surgiu. Precisavam se preparar para a luta, mas o que aconteceria se a unidade que tanto lutaram para construir se desfizesse sob pressão? O relógio mostrava que a noite avançava e, com ela, a sensação de que algo estava prestes a explodir. Lucas se levantou abruptamente com uma ideia repentina. Ele havia recebido mensagens que o assombravam e prometia que, apesar do medo, não lutaria sozinho. Mas antes que pudesse compartilhar o que sentia, seu celular vibrou novamente. Uma nova notificação. Um aviso? Uma ameaça? Ele hesitou antes de abrir. Prepare-se para o pior. Eles não são apenas palavras. Você e sua comunidade estão prestes a enfrentar a verdadeira tempestade. O coração de Lucas parou por um instante. Como eles poderiam estar tão próximos de serem derrotados, mesmo unidos? Ele olhou para Augusto. Os dois eram cúmplices na luta, mas isso não era suficiente. Vamos ter que agir mais rápido do que pensávamos, disse Lucas, já com uma ideia borbulhando em sua mente. Se a batalha vai começar, eu não vou perder a chance de lutar por todos. Agora a pergunta que se formava era: eles conseguiriam enfrentar juntos essa tempestade, ou seria um conflito que os separaria para sempre? A festa tinha se transformado em um campo de batalha emocional. O que deveria ser um dia de celebração agora se tornava um símbolo de resistência e luta. Lucas sentiu as vozes da comunidade pulsarem através dele, um canto que crescia e se fortalecia. Ele não poderia deixar que a ameaçadora sombra de Ricardo destruísse tudo aquilo pelo que todos eles haviam trabalhado arduamente. Pessoal, escutem! Lucas gritou, atraindo os olhares ansiosos de cada amigo e vizinho. Já sabemos que Ricardo não vai desistir facilmente, mas hoje mais do que nunca temos que ficar juntos. Estamos enfrentando um desafio sem precedentes e a nossa força vem da comunhão que construímos. As palavras pareciam ganhar vida, ecoando entre os corações dos presentes. As emoções estavam à flor da pele, e Lucas pôde perceber naqueles olhares um verdadeiro ardor, uma determinação invisível, mas palpável. A ideia de que eles poderiam e deveriam enfrentar esse desafio juntos acendeu uma chama de esperança dentro dele. Uma mulher do grupo, Juliana, levantou a mão, interrompendo a murmuração. E se criássemos uma rede de apoiadores? Vamos para as redes sociais, envolver mais pessoas. Mostrar que somos mais fortes em grupo. A ideia foi recebida com entusiasmo, e logo, risadas e vozes se entrelaçaram no ar, como um coro harmônico. Sim, juntos, somos uma força! Gritou um homem ao fundo, e aplausos ecoaram pela praça. Aquela energia era contagiante, e a união se tornava uma arma poderosa contra as adversidades. Lucas sentiu sua confiança renascer. O grupo se dividiu em equipes. Uns organizavam uma campanha online, outros preparavam cartazes para chamar a atenção local e muitos se recolhiam para desenhar estratégias mais profundas e impactantes. A adrenalina corria nas veias de todos, e a sensação de propósito era quase palpável. Enquanto isso, Lucas e Gabriel se dirigiram para um café local, um lugar onde ele frequentemente buscava refúgio. Era ali que costumava sonhar com o futuro, rindo e planejando com amigos. Hoje, no entanto, aquela visita tinha um objetivo bem mais sério. Precisamos entender o que está por trás do movimento de Ricardo, Lucas falou, olhando para Gabriel. Não pode ser só dinheiro. Ele quer algo mais. Se pudermos expor isso, podemos conquistar a confiança da comunidade ainda mais. Gabriel concordou. Ele tem um plano, mas estamos em vantagem. Temos o coração das pessoas ao nosso lado, e se soubermos usar isso, a verdade pode sair à tona. O plano começou a se formar entre eles, e uma coragem renovada encheu o espaço. De volta à praça, grupos cada vez mais unidos começaram a compartilhar suas histórias com os reforços virtualmente. A campanha tomou um rumo inesperado. A mensagem de unidade e força era contagiante, como um fogo que não parava de crescer. A repercussão na comunidade era impressionante. Logo mais pessoas começaram a aparecer, oferecendo ajuda, oferecendo contatos. Mas no meio desse calor emotivo, Lucas ainda sentia que a sombra de Ricardo já havia suspensa, oscilando e a provocando incertezas. Em um momento de introspecção, ele decidiu que não podia agir apenas por impulso. Eles precisavam de um plano sólido, uma estratégia de resistência onde a verdade seria sempre a prioridade. Foi então que, durante uma das reuniões, um dos moradores trouxe à tona uma ideia, uma grande assembleia popular. Juntaria pessoas de dentro e de fora do bairro, fortaleceria a chama da transparência e mostraria que a comunidade estava unida, não apenas contra Ricardo, mas por uma causa maior. O projeto crescia e as conversas fervilhavam.
Os corações batiam no mesmo ritmo. Com cada dia, Lucas se tornava um líder mais natural. Ele estava rodeado por uma rede de apoio verdadeira e real, e ao olhar para todos aqueles rostos que antes conhecera só como vizinhos, ele sentia que aquelas eram agora pessoas dispostas a lutar por algo maior do que medo ou incertezas. Na semana marcada para a assembleia, o clima era tenso, mas esperançoso. Ao entrar no salão lotado, Lucas sentiu uma onda de emoções o atravessar. Era bem mais do que uma reunião. Era um símbolo de tudo que estavam lutando, da vida que queriam construir juntos. Diante de uma sala cheia de sorrisos e semblantes focados, ele tomou a palavra. Estamos aqui para nos unir, para mostrar a Ricardo e a quem quer que seja que o nosso esforço, a nossa luta e as nossas vozes têm um poder imenso. Este não é só um sonho de uma pessoa, mas uma construção coletiva. E hoje reafirmamos o nosso compromisso de unir forças. As palmas e gritos de apoio calorosos ecoaram pelo espaço. O peso das incertezas começava a ser aliviado por uma luz crescente de coragem. Lucas sabia que viria uma grande batalha, mas, pela primeira vez, sentia que tinham tudo para vencer. Enquanto a assembleia seguia, uma nova mensagem iluminou seu telefone. Estamos com você, vamos lutar. Era da mulher que tinha se machucado na festa e agora estava se recuperando. Ele sorriu, a certeza de que não estavam sozinhos transbordava seu coração. Ricardo tinha subestimado a força da comunidade. E mesmo que os desafios fossem imensos, Lucas olhou ao seu redor e percebeu que a união de todos era um muro inquebrável. Agora Ricardo pode vir o que for. Ele pensou, determinado. E seria essa união que os levaria a um desfecho triunfante. Ele se empenharia para que não houvesse mais espaço para medo ou opressão. A jornada ainda não tinha chegado ao fim, mas com certeza, havia um novo começo à frente. Fique conosco, pois a transformação apenas começou. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e faz toda a diferença para nós. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.